Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kennerham, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour.
De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. Os muros da Internacional Capitalista são sólidos e bem delineados. Enquanto permitem a circulação livre das mercadorias, dinheiro e serviços, proíbem o livre tráfego dos indivíduos. A Europa levanta barreiras contra a presença indesejada de forasteiros em seu território. Refugiados frequentemente ficam no meio do caminho, sucumbindo de sede no deserto, afogados no Mediterrâneo, enquanto seus barcos precários naufragam. São ainda explorados pela máfia dos que os transportam clandestina e perigosamente. Os clandestinos são presos e recambiados para seus países. Os descendentes dos povos escravizados pelo colonialismo são excluídos do banquete da globalização. Qu'est-ce qui pousse ces gens, ces jeunes vers l'Europe? Mais c'est que justement, il n'y a pas de solution. Si vous mettez les économies de ces pays à genoux, avec la complicité de dirigeants que vous avez vous-même installés au pouvoir, mais effectivement, les gens ne vont pas mourir comme ça sans tenter de réagir. Évidemment, une chose peut paraître bizarre. C'est, pour moi en tout cas, toute cette énergie que des jeunes Africains mettent pour aller vivre en Europe. Pourquoi ils ne la mettent pas pour rester chez eux et se battre contre des systèmes politiques corrompus? Nos Estados Unidos, saltar cercas, cruzar rios ou atravessar desertos para vencer os muros que separam a fome do emprego pode provocar muito mais que ferimentos. Podem representar a prisão ou a morte. Armas que mais parecem sair de filmes de ficção científica são utilizadas para impedir a imigração não desejada. As barreiras naturais, o Rio Grande, o deserto e a polícia de fronteira se encarregam do resto. O presidente da República dos Estados Unidos elogia a eficiência do controle de fronteiras para impedir a entrada de brasileiros. Thanks to our actions, Brazilian illegal immigration dropped by 90%. Este controle já custou muitas vidas dos que sonharam um dia fazer a América. Os Krenak, que em sua língua original chamam-se Burum, registravam uma população de 5.000 pessoas no início do século XX. Número que se reduziu a 130 indivíduos em 1989. E com esforço fecharam um século com 150 pessoas. Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. É produtor gráfico e jornalista. Participa da rede Povos da Floresta, que utiliza a tecnologia da comunicação para integrar o povo indígena e seringueiro. Eu acho que para o começo do século XXI, essas trocas de novas tecnologias que não fomos nós que criamos e nem somos nós que fabricamos, vai ser o grande evento para os nossos povos. Eu ainda não consigo acreditar com meus próprios olhos, porque eu ainda não estou vendo o mouse. Isso para mim é um sonho. Eu não consigo acreditar que isso ainda é verdade. A gente poder acessar a internet aqui da aldeia. Vocês puderam ver que isso aqui não é um brinquedinho, sabe? De ficar teclando. Não, isso
Isso é uma coisa de muita importância pra gente, entendeu? Até mesmo porque é distante. Porque se a gente morasse na beira de uma estrada próxima à cidade, talvez isso não seria tão importante pra gente, porque a gente podia ir na cidade e fazer isso rapidinho. Tirar, trazer. Mas a distância, pelo limite que a gente mora, isso é precioso. Isso chega assim como uma coisa muito, muito grande pra gente, como realmente um sonho. O exemplo da câmera, né, poder fazer uma imagem animada, de poder transmitir uma imagem dessa, ela tem a importância que os Achaninka agora lá no Alto Rio Juruá demonstraram, quando eles conseguiram botar para o mundo inteiro uma situação de risco que a floresta estava correndo com a entrada de madeireiras, de invasão no território deles, mandando uma mensagem para a rede, com imagem do que estava acontecendo, com texto, mobilizou gente no mundo inteiro. Você não imagina como que o pessoal local ficou mobilizado em torno dessa ideia de eles poderem se comunicar com o mundo sem ter que ficar pedindo licença para a prefeitura local. Na verdade, eu acho que isso, em alguns casos, do ponto de vista político, vai significar a libertação de comunidades que historicamente eram controladas ali, porque não sabiam o que estava acontecendo no mundo. De repente, eles vão conversar com todo mundo. Aí acabou aquele intermediário ali no meio do caminho. Japeri é um município, é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro. E a gente, através do cinema, a gente pode expressar esse nosso movimento, às vezes as coisas que a gente não concorda que tem aqui, a gente joga no cinema e tenta mudar essa realidade. Aqui, acima de tudo, é a superação, de utilizar o que a gente tem na mão e superar até esses mesmos índices de pobreza. E a gente utiliza de pedaço de madeira para fazer grua, de cabo de vassoura para fazer o tripé. Na coletividade, a gente consegue fazer cinema na Baixada Fluminense. A gente partiu de uma necessidade de um resgate da memória e do folclore daqui do município de Japeri. E utilizando numa ficção, que é o marido chegando em casa bêbado e dando satisfação para sua esposa porque chegou bêbado. E a satisfação que ele dá é a partir do folclore de Japeri. Há a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso de instrumentos que, na origem, são próprios da cultura de massas. Eu sou lobificha! Sai! Em pleno século XXI, mas eu não acredito em lobisomem! Sai pra lá! Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. A partir do audiovisual, várias pessoas vão ser influenciadas pelo produto que eles estão tendo. Então, uma oportunidade para que eles possam se expressar até para o povo inteiro de Japeri, para mostrar o que eles querem falar e ainda não tiveram oportunidade. Porque a partir deles a gente acredita que, ou seja no teatro, na música, no cinema, na literatura, vão estimular novas vidas e novos sonhos a partir de filmes, do audiovisual. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente. Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes, de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Eles vêm do mundo do sul, de uma comunidade pobre, moradias precárias. Eles vêm do mundo do norte. Querem ver de perto como vive esta gente nos trópicos. Hoje é dia de festa.
Essas pessoas vão para um passeio organizado num dos mais movimentados shoppings da zona sul do Rio de Janeiro. Passeio de bacana. Dia de festa. São os suspeitos de sempre. Vocês estão indo pra onde? Nós estamos indo ao shopping. Qual shopping? Ainda não foi tido, não. O que a gente escolher, a gente vai lá. A gente vai passear só no shopping. Vamos comer um pãozinho com uma mortadela no shopping. Então, Pacífico, posso cortar com isso? A presença da câmera de televisão serve de salvo-conduto. Então vamos lá. Tem direito, lógico. Só que a gente não tinha direito. Tem direito. Os turistas buscam aventura. Vão fazer safari urbano em uma das maiores favelas do Brasil. O passeio na Rocinha inclui paisagem, violão e uma modesta barraca de souvenirs. Ambiente hostil, condições externas extremas, extremamente inóspitas a novas ideias, mobilidade relativa. O meu trabalho é um trabalho tão simples, o que os outros vão dizer? Aí fica difícil para mim. O encontro inesperado entre os habituês do shopping e o sem-teto provoca surpresas. Observam e são observados. Muito bom! Uns perdidos, outros também perdidos. Os turistas penetram nas casas alheias, passeiam por becos e ruelas. Encontram mais riqueza nas vidas do que nos objetos. A variedade de brinquedos desperta o desejo nas crianças. Os meninos se divertem como pequenos Ayrton Sennas neste mundo onírico e inacessível. A senhora sonha com uma joia rara. A moça com calça justa. O rapaz veste um elegante robe de chambre. Outro protesta contra o preço dos produtos. Ô maluco, tu trabalha na loja, quanto tempo você trabalha para comprar uma calça dessa? São solidários. Dividem entre si o pão com mortadela, enquanto dividem a mesa com os outros frequentadores. Eu acho que isso é a maior coisa que você tem para ter para deixar para os seus filhos é uma moradia, porque o resto você lutando você consegue. Mas você ter um lugar para você voltar, repousar do seu trabalho é um teto. E se você não tem nada. Você não tem endereço, você não é ninguém. Vergonha! É pai de família! Chega em casa e seu filho não tem comida porque ele pagou o aluguel! Isso é vergonha! O direito à moradia é um direito humano garantido na Constituição brasileira, nas convenções internacionais e na Conferência do Habitat 2. Então o que a gente está querendo aqui é que sejam válidos os direitos que já são garantidos pela própria Constituição Federal, né? Eu não acredito muito que a gente viva numa democracia, porque eu ainda acredito muito que a gente vive no sistema do capitalismo. Quem manda é quem tem o poder. Quem não tem nada, não tem nada. É tipo um ditado que existe aí, que você vale aquilo que você tem no bolso. Se você vale aquilo que você tem no bolso, no momento eu não valho porra nenhuma porque eu não tenho nenhum centavo. A primeira providência que tomaram, né, para fazer com que a gente recue da nossa proposta de ocupação foi cortar os serviços essenciais. Todo cidadão pobre também tem direito ao centro da cidade. E há uma exclusão muito social e discriminação muito grande com as pessoas menos favorecidas, para que se constrói casa bem distante dos centros da cidade e as pessoas são recicladas como lixo para bem longe dos centros e não conseguem nem trabalho, porque a passagem é muito cara, as pessoas não têm como se deslocar do trabalho. Quando vai procurar um trabalho, você mora onde? Tem que gastar 5, 6 reais de passagem, você já tem dificuldade até aí. Passam 4, 5 horas no ônibus para chegar no local de trabalho. E esses imóveis aqui, nós estamos reivindicando.